Bom dia, eu sou a professora Carla Leite. Eu sou professora de língua portuguesa em uma escola da rede privada assistencial aqui em Porto Alegre, que trabalha com jovens de uma comunidade chamada Tamanca, e também sou professora de língua portuguesa em uma escola do estado. Sou formada pela FAPA, Faculdade Porto Alegrense, em licenciatura plena, né, em língua portuguesa e literatura. Tenho também extensão em espanhol pela Universidade Federal e sou pós-graduada pela Unila Salle em neurociência aplicada à excelência e ao desenvolvimento humano. E hoje eu quero conversar com vocês então sobre a questão que é o bullying, um comportamento que a gente pode dizer que é inadequado ou impróprio, já que ele gera um circuito, a gente pode dizer assim, um circuito de dores físicas, emocionais e psicológicas. Eu acredito que nós, seres humanos, temos o que a gente tem de bom e o que tem de pior em nós, pode estar no nosso comportamento. Porque assim como eu posso ser uma excelente pessoa, eu posso ser uma pessoa que vá causar dor em outras pessoas. Então, o quanto será que a gente realmente para pensar no que o meu comportamento vai gerar no outro? O que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto, o que vai gerar na outra pessoa? Eu vou gerar coisas boas ou eu vou gerar coisas ruins? Então, o jovem que pratica o bullying, ele entra num circuito de dor física, psicológica e emocional, em que ele vai se sobressair em relação ao outro, quer prevalecer a vontade dele ou a força dele, que seja, né, em relação a outra pessoa, fazendo com que cause o sofrimento. Esse sofrimento ele pode vir por palavras e por agressão física. Quando eu fui convidada para participar desse trabalho, desses estudantes de psicologia, eu aproveitei a oportunidade, num encontro online com meus alunos, eu perguntei para eles o que eles achavam sobre o bullying. Claro que, principalmente as crianças que sofrem o bullying, disseram que isso não é bom, que é ruim, que eles sofrem, muitos se distanciam do grupo, perdem vontade de ir à escola, né? A questão da autoestima deles fica muito prejudicada, se sentem inferiorizados em relação aos outros, né? E muitas vezes até em um momento eu me deparei de uma menina dizendo, eu sofri bullying do fulano muito tempo. E ele disse assim, bullying eu fiz? Sim, tu me causou. Então, às vezes o agressor, ele não percebe o que está fazendo. E por que que ele não percebe? Até isso eu me questionei. Por que que ele não percebe? Será que é porque ele já vive num ambiente familiar em que a agressividade é algo comum? Então, isso é uma questão importante. Às vezes, o agressor já vive em um ambiente de agredido, o próprio ambiente familiar. Então, para ele aquilo é comum. Tanto faz como tanto fez. Não, como assim? Eu não percebi que eu te causei isso. Mas sim, causou, né? E as meninas acham que os meninos fazem mais bullying. Já os meninos acham que as meninas são mais agressivas fisicamente, né? Então, assim, gerou uma polêmica no nosso encontro online, essas questões que a gente conversou sobre o bullying. Eles também, uma coisa que eu achei importante, eu perguntei qual é a idade que vocês acham que percebem que o bullying existe ou que vocês estão sofrendo ele. E incrível que pareça, assim, ó, eles disseram que desde o momento, Sora, que a gente entra na escola, porque a gente está ali nos anos iniciais e um já começa a mexer com o outro. Já começa a implicar com uma coisinha aqui, implicar com uma coisinha ali. Então, aquele ambiente de que é uma implicância, uma brincadeira,
vai se tornando mais sério. E claro que aquele que sofre vai introjetando aqueles sentimentos, né, de que o outro está passando para ele. Então vira um círculo vicioso de dor, em que um se acostuma a sofrer e o outro se acostuma a fazer. Claro que isso não é natural, de forma nenhuma é uma coisa natural. Aí, até que em determinado momento aquele que está sofrendo consegue verbalizar o sofrimento dele. Então eu vejo que nós precisamos dentro da escola criar esses canais em que o jovem que sofre tem a oportunidade de falar do sofrimento dele. Há 2 semanas eu realizei na escola a nossa feira do livro online, a primeira versão online. E também tivemos um momento, já que nossa proposta era sobre a diversidade, em que uma escritora falou do que ela sofreu em relação ao cabelo, à cor de pele dela, o quanto ela sofreu na escola com isso. E vários alunos, meninas e meninos, começaram a contar as experiências deles. Então eu senti assim essa necessidade que eles têm de verbalizar, de ter um canal de encontro que eles possam ser ouvidos. E muitas vezes não tem esse espaço. Claro que a escola faz várias atividades, a gente está sempre fazendo atividades, sempre fazendo campanhas, conversando com os alunos, gerando movimentos, como esse que a gente gerou da Feira do Livro, que era um movimento, apesar de ser Feira do Livro, ele foi um encontro cultural e até, a gente pode dizer, psicológico, porque as nossas propostas foram nessa área, né? A gente teve um encontro em que uma outra professora veio trabalhar o amor próprio, em que eles passassem a valorizar coisas neles, características, né, emocionais, psicológicas, físicas. Então, buscar o que eu tenho de valor como ser humano. E a partir desse momento em que eu tenho de valor e eu percebo o meu valor, o quanto eu vou deixar que outras pessoas me atinjam ou não. Então, criar esses movimentos dentro da escola é importante para que a gente possa erradicar o bullying, porque eu já vivenciei várias experiências que foram chocantes, né? Mas uma das que mais me marcou, assim, para eu relatar aqui para vocês hoje, foi justamente nessa escola assistencial, em que um dia eu tô na sala de aula, passando o meu conteúdo, e 2 meninos começaram a discutir, e eu pedi que eles parassem com a discussão verbal, até então, né? E um deles chamou o outro, aí eles meio que pararam, daqui a pouco voltaram de novo a discussão, e um chamou o outro de macaco. No momento que o jovem foi chamado de macaco, ele não teve dúvidas de se levantar, e quando eu vi, ele estava dando um soco na cara do outro menino. E eu pedindo, por favor, parem com isso, não façam isso, gente, não vamos se agredir, parem, eu pedindo desesperadamente para eles pararem. Aí os outros colegas me ajudaram, né, para que eles a segurar, porque eu não poderia segurá-lo, eram uns 2 meninos fortes e eu não tinha condições, né, de intervir. E então os próprios colegas me ajudaram nisso, aí nós chamamos a coordenação da escola e as famílias, eles tiveram que ficar alguns dias afastados da escola para poder voltar. Depois a gente teve um outro momento de conversar sobre o que tinha acontecido, buscar essa questão da compreensão. Porque, na verdade, o que todos querem, todos nós, não importa a idade, não importa a nossa religião, não importa o que nós acreditamos, todos nós queremos ser aceitos, amados, respeitados. Essa é uma busca que nós temos. E eu vejo muito isso em sala de aula, porque eu tenho aqueles grupos que se reúnem por afinidades religiosas e crenças, grupos que se reúnem por afinidades culturais, de que música eu gosto, do que cantor ou grupo. Outros já vejo mais excluídos em função das suas capacidades cognitivas de aprendizagem, e assim vai.
Então, dentro da escola, a gente tem um grupo diverso de criança. Então, é importante trabalhar essa aceitação, é importante trabalhar o respeito. E tudo isso vai começar a partir do momento em que o jovem olhar para ele. Porque, como eu digo, olhar para fora é bom, olhar para dentro é fundamental. Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar dentro das salas de aula, dentro da escola, a importância de olhar para si, do auto-amor, o autocuidado, o autorrespeito. E a partir desse momento em que eu, como ser humano, me respeito, me amo e me cuido, eu, como ser humano, vou passar a amar, cuidar e respeitar o outro ser humano. Então, isso é importante. Essa é a mensagem que eu queria deixar para esses jovens estudantes de psicologia. Espero ter contribuído para o trabalho de vocês. Um beijo e muito obrigada pelo convite da participação aqui.